no YouTube. Pronto, estamos aí nas 3 redes e eu sou Carlos Franco, especialista em futuro, e estou aqui com vocês que são pais e mães que querem ver seus filhos na faculdade neste ano. Neste ano, o que é neste ano? Neste ano, no vestibular do final deste ano, nos vestibulares do final desse ano, mas neste ano parece que tem uma novidade. E a novidade é que o Enem provavelmente não vai ser em novembro, mas sim está se falando o Enem em maio. Então, neste ano, na verdade, está se tornando nestes próximos 12 meses. Quase que a gente voltou para o início do ano, voltamos aqui para março, em termos de perspectiva, né, de oportunidade para o seu filho e para a sua filha estarem no ensino superior neste ano. Eu debati ontem e muitas pessoas me pediram para voltar com esse debate hoje, que é a situação, ou que é o ponto que há hoje, né, que é uma tendência, mas há no público jovem, hoje, muitos filhos e filhas que estão dizendo o seguinte: não quero fazer curso superior, não vou fazer curso superior. E essa tendência, o que será que é? Esses jovens aí, não vou pôr entre aspas, hein? Não querem mais estudar, ficaram vagabundos, não estão... O que está acontecendo com esses jovens que não vão, ou que estão dizendo que não vão fazer curso superior? Será que dá? Será que é possível? Será que dá para ter um futuro promissor sem fazer curso superior? Então, essa questão, esse problema é uma questão neocontemporânea, né? É uma questão nova, ou relativamente nova como problema, como tema, e me pediram para estender ou não extinguir esse tema, conforme eu já discuti ele ontem, mas que mantivesse aqui na pauta para a gente discutir isso hoje. Então, eu aceitei o desafio, aceitei a provocação, né? E vamos tentar ampliar essa questão. Tá? O seu filho, a sua filha, esse é o caso? Seu filho e sua filha estão pensando em não fazer faculdade? Estão pensando em não fazer curso superior? Se a gente der uma olhada na história, ou na história das gerações recentes, nós vamos ver o seguinte. Para quem tem filho na faculdade, ou quem tem filho fazendo vestibular, para você, na sua geração, não fazer curso superior era quase que fechar as portas para o futuro. Para essa geração que hoje tem lá seus 30, 40, 50 anos, né, o ensino superior se tornou uma condição de entrada no mercado de trabalho mais promissor. Né? Então, para essa geração, isso é realidade. Para a geração anterior, para a minha geração, hoje eu estou na faixa dos 60 anos. Para a minha geração, poxa, não ter curso superior era fechar e as possibilidades de acesso a crescimento profissional, a postos de profissionais mais altos, a aspirar a diretorias, a ser um executivo. Gerações anteriores à minha, as 2 gerações anteriores, o pessoal da geração do meu pai, o pessoal que está aí hoje com 70, 80, 90 anos, já era uma tendência, ter curso superior não era uma maioria, mas se eu voltar mais uma geração, a geração do meu avô, que, digamos, se eu voltar 100 anos, não, ter curso superior não era necessário.
ter curso superior era para uma pequena elite, né? Mas não era condição de vida, não era condição de progresso. Na verdade, ter curso superior era status, era poder. Então, a gente vai ver que nesses 100 anos, se a gente puder dizer assim, foi crescente a demanda ou funil, a necessidade de se ter curso superior para ter acesso a um crescimento profissional, ter acesso a uma renda alta, ter acesso à inovação e a desenvolvimento. Embora, mais como exceção, mas a gente vai encontrar muita gente sem curso superior, com uma veia mais empreendedora, que, por um motivo ou por outro, se deu bem, né? Nós vamos ver isso mais como exceção. Agora, qual que é, então, o que mudou para essa geração nova, para essa geração que hoje está fazendo vestibular? Por que muitos deles não estão falando em não fazer curso superior? Já pensou nisso? E, basicamente, o ponto que a gente vai observar, o ponto que vai se destacar, é que são duas realidades, são dois aspectos a serem considerados. O primeiro aspecto é que, mais do que nunca, o desenvolvimento da internet, quebrando barreiras e disseminando informação e conhecimento de forma abundante e barata, faz com que o Google tome lugar, né? Que eu vou falar aqui, você que é jovem não vai saber do que eu estou falando, mas tome o lugar da Enciclopédia Barça, da Enciclopédia Britânica, das grandes enciclopédias. Não existe mais enciclopédia, né? Por quê? Porque hoje você dá um Google na internet, você acha o que você quiser. Então, esse é um ponto. Então, nós não vivemos mais a era nem da informação, nem a era do conhecimento. Olha que interessante. Hoje, informação não é mais estratégico. Informação você tem abundantemente na internet a um custo irrisório. E o conhecimento também. Por exemplo, uma instituição de ensino que não tenha se modernizado, o aluno que sentar lá no fundão, abrir o computador ou o celular, abrir o celular dele, e for pesquisando o que o professor está falando, provavelmente ele vai ter mais e melhores informações do que as que o professor está dando. Então, nesse contexto, o ensino superior se torna inútil. Por quê? Se o papel do professor for trazer um conhecimento que você acha na internet mais fácil, mais rápido e menos burocraticamente falando, a internet é melhor do que a faculdade. E daí seu filho e sua filha têm razão. Por que eu vou para a faculdade? Que vai me tomar tempo, vai deslocamento, vai tomar dinheiro e alguma coisa que pela internet eu consigo acessar. Então, nós vamos ver o seguinte: o que precisa mudar para a faculdade ser interessante ou para a faculdade agregar valor para o seu filho é a estrutura, é como o ensino é feito. São novas formas de ensino. E do que você vai falar, Carlos, do que você está falando? O que é isso? Como assim? Então, vamos lá. Nova faculdade, ensino superior, para ser atraente, precisa novos formatos. Nós vamos só deixar aberto aí, vou pegar o segundo aspecto. O segundo aspecto é que muitos jovens, aí já no ensino médio, eles já, via internet, estão adquirindo habilidades
que geram renda para eles de forma digna. Tá? Então, trabalhando com pesquisa na internet, trabalhando com jogos, trabalhando com Arduino, trabalhando com circuito eletrônico, pesquisando, fazendo, eles já estão encontrando profissionalização que permite que eles já ingressem no mercado de trabalho e que não precisem de curso superior. E até eles acham muito chato porque eles são muito práticos, exatamente porque eles são muito jovens, criativos, têm acesso à tecnologia, já estão encontrando caminhos inventivos mesmo, criativos, inventivos, que muitas vezes já se tornam ou estão se tornando alternativas de renda. E ao fazer isso, a faculdade se torna alguma coisa inútil, porque além de tudo, ela não agrega um novo conhecimento, além de tudo é chata. Então esse seria, digamos, um paradoxo do século XXI na segunda década. É o paradoxo aí dos anos 20 para os anos 30. Tá? Só vai ter sentido o ensino superior se ele tiver um conteúdo mais moderno. E vamos discutir um pouquinho o que é esse conteúdo mais moderno. Para um jovem que quer pôr a mão na massa, não me venha com teoria, pode até ter teoria, mas se não tiver aplicabilidade, para esse jovem o ensino não tem sentido. Por quê? Porque essa geração do videogame. Como assim do videogame? É a geração que está acostumada a pular de fase, a fazer, testar, fazer de novo, aprimorar, treinar e pular de fase, e para um desafio novo. Então, é uma geração que aprendeu a, mesmo que seja na virtualização dos games, aprendeu o conceito de evoluir, quebrar uma fase, avançar, quebrar uma barreira e seguir. E daí, então, se o ensino tiver um formato, tanto é que a gamificação hoje é uma ferramenta do ensino, tá? E é uma ferramenta, inclusive, empresarial. E veja bem, eu sou PhD em administração, sou estrategista, hoje eu incorporo design thinking, que é justamente ferramentas para a gente criar protótipos de qualquer coisa, e isso aqui é fundamental para o sucesso do meu cliente, para o sucesso do meu mentoriado, para o sucesso do meu aluno. Se eu simplesmente tratar de conteúdos teóricos ou de planejamento estratégico em 10 anos, eu não tenho mais cliente. Eu tenho que, hoje mesmo, atendendo um cliente meu, a gente está olhando carteira de clientes num horizonte muito longo, é 6 meses. A gente está mapeando clientes, perfil de cliente, assim, é daqui para a semana que vem, para ter informação, para ter ferramenta para trabalhar. Vamos trabalhar 6 meses, vamos trabalhar 1 ano, vamos trabalhar 2 anos, mas a gente começa a trabalhar já, agora, botar a mão na massa desde o começo. Então, essa é muito a postura. Ainda agora, na minha live das 18h08, né, que eu falo de transformar ameaça em oportunidade, trouxe o Marcelo, engenheiro, empreendedor, cara bacanérrimo, jovem aí, com 30 e poucos anos, né? Ele está dizendo o seguinte, que a pandemia, a quarentena, né, que para muitos todo mundo está olhando com um olhar de paradeza, um olhar de mobilidade, ele está olhando com um olhar de oportunidade, mas não só olhando, ele está fazendo. Então, ele tem uma empresa de incorporação, tem uma empresa de tocar, de construir obras, né? E olha só que interessante o mercado que o Marcelo nos trouxe. Ele falou, olha, com a redução da taxa de juros, e uma redução muito forte, mais essa tendência, né, dos programas sociais de governo terem linha de crédito aí a 7% ao ano, uma coisa que não existia no Brasil, aluguel ficou caro. Ou, pelo preço do aluguel, você constrói, desde que construa bem. O que ele se especializou? Então, ele já tinha bastante experiência, então ele faz de ponta a ponta. Ele arranja para o cliente dele
a área, o terreno, o condomínio. Então, por quê? Porque ele trabalha muito a rede de relacionamentos. Esse é o capital dele. Então, ele acha o terreno. Ele cuida da documentação para pedir o crédito na Caixa Econômica Federal para o cliente dele. O dinheiro sai, ele tem equipe de construção, com engenheiro, com mestre de obra e tudo mais. Ele torna o processo eficiente e constrói a um preço eficiente. Claro que ele tem a margem de remuneração dele, ele não trabalha no lucro, ele não vai ganhar 100% na construção do imóvel. Hoje estão vivendo tempos diferentes. Ele margeia isso com muito resultado e constrói rápido. Então, ele consegue entregar para o cliente dele um projeto, uma casa, né, que foi projetada, customizada, individualizada, de ponta a ponta, num momento em que aparentemente muita gente está parada, estressada ou desestimulada. E ele está encontrando o quê? Oportunidade. Né? Então, ele tem as duas frentes de negócio. Os negócios maiores dele, que são incorporações maiores, eles seguraram um pouco o ritmo. E a construção, várias, né? Estão construindo várias casas ao mesmo tempo. Ele ganha escala, ele ganha rentabilidade e diz que está trabalhando muito. Né? Para ele participar da minha live, de certa forma, deu trabalho, porque ele teve que sair lá da prancheta, da mesa dele de trabalho, para vir compartilhar conosco. Então, se você pegar, o próprio caso do Marcelo, se você, depois amanhã você já vai ver, vai estar reeditado aí, você vai ver. Marcelo e a Maia. Mas ele conta o seguinte, quer dizer, como é que o Marcelo virou esse profissional de sucesso hoje? Primeiro, ele se transformou, ele se desenvolveu. Mas hoje mesmo ele contou uma história da importância de ele ter sido estagiário numa empresa de software. Então, vamos começar a falar do formato do ensino superior para valer a pena para o seu filho. O formato do ensino superior para valer a pena para o seu filho tem que ser um formato que junte conteúdos que ele vai ter em sala de aula com aplicação no dia a dia. E o próprio testemunho do Marcelo falando de estágio mostra isso. E eu já te trouxe aqui outros profissionais que a gente já entrevistou, todos eles, é quase que unânime se dizer, e eu também digo isso porque na minha formação profissional isso também foi importante, que o tempo da graduação, que o tempo da faculdade seja um tempo vivencial com aplicação, que a teoria que você tem lá na sala de aula vire aplicação durante o dia, vire aplicação no dia a dia. Um bom mecanismo para isso, estágio. Então, a associação de estágio com conteúdo, que seria a parte prática. Tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, vou pegar o caso do Bruno. Bruno é meu videomaker aqui. O Bruno, ele está trabalhando, passou a trabalhar comigo no final do ano passado para cá, vamos falar, em 6 meses. O Bruno, já conhecia a família do Bruno, uma família legal, tem bons valores, bons princípios. O Bruno era fotógrafo, é fotógrafo, editor, videomaker. Ele está com 21 anos, quer dizer que ele já tinha terminado o ensino médio, fez ensino técnico, ele já fazia uns 2 ou 3 anos que ele estava fora, que ele não foi para a faculdade, ele terminou o ensino médio, terminou o ensino técnico e já estava há 2 ou 3 anos trabalhando e tinha decidido que não ia para o ensino superior. E estava feliz, por quê? Porque ele estava tocando a vida dele, trabalhando, fazendo as coisas que ele faz em fotografia, filmagem, edição e assim por diante. Eu que achei o Bruno. O Bruno não estava procurando emprego, eu que o procurei. Falei, Bruno, vem cá. Vem trabalhar comigo. Legal. Sim, tá bom. Só que daí eu impus uma condição para ele. Eu falei, só que eu só te contrato se você estiver na faculdade. Se você não estiver na faculdade, eu não te contrato.
Mas ele se interessou em trabalhar comigo, principalmente porque ele viu a possibilidade de crescer, aprender e se desenvolver na área de marketing digital. Nosso negócio é via internet. Ele viu ali uma oportunidade. Bom, nessas condições, se tinha que fazer faculdade, era uma condição que eu impus, ele deu um jeito. E ele foi fazer, hoje ele faz um tecnólogo de produção digital, ou vídeo produção, alguma coisa assim. E daí, pronto, está fazendo faculdade, né? Falei, só que o boletim de notas aqui eu que tenho que ver. Ele me trouxe, está indo bem. Eu estou falando isso até por brincadeira, mas está indo bem. Mas daí o que o Bruno está dizendo? Primeiro foi muito engraçado, porque o pai do Bruno, que é meu amigo, falou, Carlos, o que você fez? Porque não havia o que eu fizesse para que o Bruno fosse para a faculdade. E você chamou ele numa conversa, você pôs ele na faculdade. Passou a fazer sentido, né? O Bruno tinha uma resistência justamente a fazer o ensino superior, porque ele não via sentido naquilo. Se mesmo que o sentido que eu dei para ele é condição para você trabalhar comigo, você está no ensino superior, deu sentido, tá bom, é regra de entrada, né? Ele aceitou. Mas hoje, já depois de um semestre que ele já está na faculdade estudando, eu perguntei para o Bruno, e daí, Bruno, conta aí para mim. Está na faculdade, e pode falar a verdade, não precisa me agradar. Está sendo bom, está sendo ruim, qual que é a sua visão? E ele diz, olha, a faculdade está sendo super interessante, mas principalmente porque eu trabalho, né, o dia todo com os conteúdos que eu posso explorar na faculdade. Então, eu trago aplicabilidade, a própria troca de experiência e de informação com os colegas, porque quem está na faculdade, na mesma posição com ele, tem outras experiências também. Né? E daí ele disse também da troca, não só da formação teórica dos professores, né? Discutir caso, discutir aplicação. Recentemente, aí, nós estávamos preparando umas vinhetas, umas coisas assim, e daí entramos em palheta de cores, etc., e o Bruno veio lá dar uma aula para a gente da importância das cores num criativo, né? E eu falei, pô, Bruno, que legal esse conteúdo. O que é isso? Ele falou, isso é psicologia das cores. Eu falei, opa, onde é que você aprendeu isso? Na faculdade. Então, aquele conteúdo, psicologia das cores, que poderia ser um conteúdo totalmente teórico, virou um conteúdo extremamente prático, aplicável. Falei, pô, tá, vamos fazer 2 criativos, um com uma cor tal, outro com uma cor tal, e vamos ver se essa teoria funciona. Pusemos, vimos o resultado. Então passa a ter muito mais sentido, tá? E é um pouco de gamificação, tá? É justamente essa ideia de gamificação. Então faz, né? Você aprendeu a teoria lá na faculdade? Então faz, tá? Você está aqui, você é o cara meu de videomaker, você é o cara de desenvolvimento, então faz. Vamos ver o que resultado dá, né? E daí a gente viu, testou e etc. Né? Depois de discutir, checar e etc. Tá? Então é essa a ideia. O que muda não é fazer ensino superior ou não fazer ensino superior. É a atitude, a posição, como seu filho e sua filha vão encarar o ensino superior. Porque se o ensino superior for alguma coisa passiva, que não tenha aplicabilidade, não tenha agregação de valor, talvez para o seu filho e para a sua filha não fazer ensino superior seja um ponto até a se considerar, talvez até eles tenham razão. Agora, tem um outro ponto que eu comentei e comento aqui novamente, e isso é uma observação mais empírica minha, tá? Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês que pode ter sentido. Eu já, há muito tempo, eu já tenho como princípio que, se eu quiser tocar um projeto novo, tocar um projeto para procurar resultado, eu procuro pôr na minha equipe gente ocupada. Eu não procuro gente com tempo livre, eu procuro gente com tempo tomado. Seja lá projeto social, seja projeto empresarial, projeto executivo,
Normalmente eu procuro gente ocupada. Daí você, cara, você é louco. Bom, pode ser até que eu seja louco. Mas a minha experiência mostra o seguinte: gente que é ocupada, de modo geral, são bons gestores de tempo. São pessoas que conseguem ser multitarefas, são pessoas que conseguem tocar ao mesmo tempo diferentes frentes. O próprio Marcelo e Daniel, que eu entrevistei agora há pouquinho, são exemplos de sucesso nessa área. São profissionais que tocam mais do que um projeto ao mesmo tempo e conseguem resultado em todos os projetos que têm. Tá? Qual que é a minha observação? O tempo da faculdade é um bom tempo para você se tornar esse bom gestor de tempo. Tá? Então, muitas vezes, então daí vem a minha observação empírica. Quem não passou pela faculdade, foi direto para o mercado de trabalho porque achava que era melhor, etc., acabou, observação empírica, acabou não se desenvolvendo, acabou não dando a oportunidade de se desenvolver com restrição de tempo. E justamente por não se desenvolver com restrição de tempo, por não se desenvolver com dupla tarefa, assim por diante, acabaram ficando deficientes na gestão de tempo, tendo menor maleabilidade, menor competência na gestão de tempo. E muitas vezes acabam, então, se tornando... Não é que eles são preguiçosos, eles não têm muita capacidade de desenvolver algo multitarefa. Tá? Então, essa é uma observação empírica. Então, o ponto, naturalmente, eu não vou dar conselho para o seu filho ou para a sua filha, nem para você, mas o ponto é o seguinte: leva, né, estimula o seu filho e sua filha a desenvolverem o que a gente chama aqui de uma integração de inteligências. Eu faço isso muito na mentoria do seu filho da faculdade. Eu desenvolvi uma metodologia que é Design de Futuro, que justamente a gente integra o intelectual com o vivencial. Então, o ensino, se ele ficar só no nível intelectual, ele se torna chato, e principalmente nesse contexto de hoje, ele se torna improdutivo. A melhor forma de se desenvolver em qualquer área é que no processo de aprendizado, no processo de agregação de conhecimento, tenha experimentação, tenha o vivencial. Então, eu chamo de integração das inteligências do ponto de vista da racionalidade, né, que é o córtex parafrontal aqui, com o sistema, né, cerebral límbico, que trabalha as emoções, trabalha os sentidos, né, trabalha o instinto animal. Então, se você junta os dois, o aprendizado fica vivencial. E um aprendizado vivencial, ele requer, tá bom, aprender um conteúdo? Aplica, vai para a prática, vai lá, experimenta, faz, volta com observações, com experiências, com o que deu certo. Né? Talvez eu tenha sido privilegiado, porque eu, quando menino, eu estudei num colégio na cidade de São Paulo, um colégio experimental estadual, experimental da Lapa. E daí, como eram novas técnicas de ensino experimentais, o conceito experimental, isso aí é anos 60, anos 70. Né? Então, assim, num colégio, olha que legal, era um colégio público, um colégio estadual. A gente tinha aula, das aulas normais, eu estou falando de ensino fundamental e ensino médio. Mas à tarde, no período da tarde, a gente tinha aulas vivenciais. Como assim? O que é aula vivencial? A gente ia para o laboratório, mas que laboratório? Laboratório de artes culinárias, né? Laboratório de artes industriais. Então, a gente tinha laboratório de fazer as coisas, né? Então, eu lembro de fazer artesanato, fazer peça de madeira, fazer peça de bronze, né? Aprender a fazer receita de bolo doce, bolo salgado. A gente tinha aula de música,
a gente tinha aula de teatro, né? Tudo isso num colégio público, olha que bacana. Mas era muito patente a questão vivencial, a questão experimental. Então, eu estou contando aqui de uma experiência de 40, 50 anos atrás, que precisa ser o ensino superior de hoje. Ele pode ter a componente do estágio, mas ele tem que gerar o que a gente chama de empoderamento, né? Seu filho e sua filha na faculdade, eles têm que irem criando autonomia, capacidade de ir aplicando, pesquisando aplicações e irem crescendo, e irem se desenvolvendo. Nesse sentido, ou dessa forma, o ensino superior passa a ter muita graça, passa a ser legal, passa a ser uma experiência agradável. Agora, se seu filho e sua filha forem enfrentar um ensino que é teórico, que a sala é sentar na sala de aula e anotar, escrever, isso aí não é atraente. Isso aí, para essa geração, não dá, não tem aplicabilidade. E daí tem sentido seu filho e sua filha falarem, eu não quero fazer faculdade. Tá? Então, basicamente, se a gente modernizar, se a faculdade que seu filho acessar, né, tiver abertura de modernidade, de laboratórios e etc., aplicações, ótimo. Se não tiver, não espera ter. Ajuda seu filho a criar via estágio, via empreendedorismo. Pode ser empreendedorismo, não tem problema. Com a internet que tem aí, dá para o seu filho fazer experiências empreendedoras, criar mercado, criar produto, experimentar, desenvolver, oferecer, né? Vai trabalhar em ONG, tá? Com trabalho voluntário, mas para poder pôr a mão na massa e justamente desenvolver o lado vivencial e integrar aí o límbico com o intelectual. Então, pessoal, é esse o desafio, tá? Se o ensino não for modernizado, se o ensino tiver uma carga somente teórica, hoje em dia, essa geração, com toda a razão, fala, não estou afins, não é isso que eu quero. E eu tenho casos, como eu citei do Bruno, mas tem outros casos de filhos de amigos e mesmo alunos meus, que terminaram o ensino formal, o ensino médio, e pararam 1 ou 2 anos, porque não viam sentido no ensino superior nas condições que eles estavam, e daí eles foram amadurecendo, pesquisando e achando aplicabilidade do ensino superior em termos profissionais, e daí voltaram. Tá? Então, pais e mães, não se desesperem. Que talvez você possa fazer, e talvez que você deva fazer, é apoiar seu filho a explorar, seu filho e sua filha, a explorarem possibilidades de aplicabilidade. Se eles ainda não sabem a profissão deles, ok, procurar alternativas, fazer, né, mapear suas inteligências, mapear seus recursos internos e daí ir desenhando as possibilidades profissionais que eles tenham, fazendo coisas que eles são capazes, coisas que eles gostam, coisas que eles gostariam de aprender. Tá? Então, quer dizer, alguém com 17, 18 anos pode até gostar, mas não está pronto para nada. Né? Pode gostar de biologia, mas não é um biólogo. Pode gostar de engenharia, ou pode gostar de pilotar drone, mas não está pronto, está no começo. Então, é o momento de estar começando. Né? Ele ainda não tem competências. Você fala, não, ele precisa ter tal competência. Não, ainda não tem. É um jovem que está começando. Ele tem gostos, tem simpatia, tem sonhos, tem desejo, e precisa ir experimentando e ver o que dá certo. Tá bem? E muito isso, né? Particularmente a minha posição como educador é que não existe uma profissão ideal. A minha crença é isso. Todo mundo pode ser tudo. É só uma questão de se desenvolver. Uns vão fazer com mais facilidade, outros com menos. Mas todo mundo pode ser tudo. Tá? É uma questão de querer
E daí sim de combinar ou acessar recursos internos, a gente já descobriu a forma de acessar e dá para descobrir, e daí trabalhar e desenvolver esses recursos internos para se tornarem recursos que viram competências, que viram possibilidades profissionais, mas principalmente que vão fazer bons profissionais, mas vão fazer gente feliz, vão fazer gente competente, vão fazer gente reconhecida, gente produtiva, gente ética e assim por diante. Tá bem? A minha tese sempre é essa: gente feliz é mais produtiva. E aqui, valendo para a pandemia, gente feliz tem maior resistência imunológica. Tá? Então, essas duas verdades podem ser aplicadas à vida de cada um de nós, das nossas famílias e dos nossos filhos. Muito bem, pessoal. Se você que está aqui nos acompanhando ainda não deu seu like no nosso canal, não deu seu curtir, não assinou o nosso canal, vai lá, assina, vai lá, dê seu like, vai lá, curta, né? E nos siga. A gente está nas 3 principais redes aí, né? Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, em todos eles, estamos no LinkedIn também. Em todos eles, sou eu, Carlos Franco, de onde? Do Futuro, né? Da Futurei. Carlos Franco Futurei. Pronto. Você me acha em qualquer uma das redes, tá bem? Publicamos bastante material, todo dia tem publicação minha. Então, a ideia é que você possa aí estar explorando e ligando esses conteúdos de forma efetiva para o futuro aí do seu filho e da sua filha. Nos vemos amanhã. Um grande abraço a vocês.